nos o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Boa noite, querida amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, a todos os irmãos e irmãs que estão agora chegando neste canal do YouTube, neste canal da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, a Igreja em Sua Casa. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade bendita de podermos estar juntos, de podermos cultuar ao Senhor, de podermos louvar ao nosso Deus, cantarmos juntos, ouvir a mensagem do Senhor, sermos edificados por Deus e termos a bênção do Pai para os nossos dias. Eu sou grato a Deus por todas as coisas que o Senhor nos tem proporcionado, tem nos dado. E, enfim, esta grande abençoada ferramenta que Deus nos dá para que possamos manter este culto sempre vivo e as pessoas sempre na presença do nosso Deus. Chame todos agora, todos aqueles que estão com você, todos os seus familiares, para participar deste culto, cantarmos juntos os louvores, estarmos juntos agora para esse momento de ouvir a mensagem e de então sermos edificados por Deus e adorarmos ao nosso Deus neste momento. Quero chamar a você então, chame a todos, vamos participar. Tá bom? Nós vamos ter agora um louvor, uma música, uma bênção de ministração cantada e eu gostaria que você então prestasse atenção e pudéssemos participar então deste culto. Mas antes vamos fazer uma oração, vamos começar este culto com uma oração em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo precioso em que nós podemos, Senhor Deus, entrar diante do Senhor, mesmo aqui pelo YouTube, e unidos com os irmãos, pela fé, pelo amor, pela comunhão do Senhor, estarmos juntos neste momento para cultuarmos ao Senhor. Nós te agradecemos, nós te pedimos, queremos honrar o teu nome, queremos glorificar o teu nome. Por isso, Senhor Deus, toma Senhor Deus, a direção deste culto, fala ao nosso coração pelos louvores, pela mensagem, e nos edifica em nome de Jesus. Nós te pedimos estas coisas, Pai, abençoando o teu povo agora, em nome de Jesus Cristo. Assim oramos, Pai. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Ouça esta bela canção e nós já voltamos para a mensagem da noite de hoje, em nome de Jesus. Então voltei à fonte.
Pois bem, meus irmãos, estamos de volta depois deste louvor. Glórias ao nosso Deus pela vida de muitos irmãos e que fazem, e produzem mensagens tão abençoadas através da música. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria então de partir já para a palavra do Senhor que nós temos para esta noite. E o tema que eu escolhi para este tema é o grande amor de Deus. Este amor do Senhor que transforma as vidas das pessoas, que transforma e nos transformou e nos deu vida em abundância. Eu quero abrir com vocês na palavra, no texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 5, quer dizer, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 17. E este texto diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que palavra poderosa nós podemos então hoje ter nesta noite para então meditarmos e conversarmos e falarmos um pouco. Este apóstolo, o apóstolo Paulo, quem escreveu essa carta aos Coríntios, aos irmãos na cidade de Corinto, ele é aquele que nós todos sabemos, conhecemos, de cor, quem ele era, aquele que era um zeloso religioso, judaico, perseguidor da igreja, aquele que tinha carta branca para mandar matar mesmo os cristãos, para persegui-los e matá-los. Saulo era este homem. Antigamente ele era Saulo, o perseguidor. Mas dali em diante, daquele momento em que ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco, onde ele também iria fazer a mesma coisa, onde ele iria perseguir os crentes, os cristãos ali na cidade de Damasco, ele tem este encontro com Jesus. Então, este agir de Deus na vida deste homem, nós fazemos a seguinte pergunta: até onde pode agir este amor de Deus? Até onde, até quando, até que momento nós podemos perceber o agir de Deus na vida de uma pessoa? Este homem, opressor do Evangelho, opressor dos irmãos, foi até depois, quando já era Paulo, foi chamado de louco por amor a Cristo. Ele mesmo diz que ele pregava aquela palavra que para os homens naturais era uma loucura. Então ele se torna então um louco, mas a Bíblia nos diz que Paulo, ele recebeu do Senhor um amor que transforma de fato, de verdade as pessoas. Que coisa impressionante. Que transformação Deus fez na vida deste homem. Jesus então o toma nos seus braços e o torna o apóstolo dos apóstolos. Um homem que escreveu quase 2/3 do Novo Testamento. Olha que coisa assim misteriosa. Veja que coisa impressionante nós podemos observar na vida de um homem que antes era um perseguidor da igreja, era um homem totalmente contra ao Senhor, contra a Jesus Cristo, contra o Espírito de Deus. Ele era apenas um religioso, um zeloso religioso, mas que pela sua fúria religiosa não aceitava os cristãos, não aceitava a Cristo, mas ele não conhecia a Jesus. E esta palavra hoje, meus irmãos, ela chega até nós com uma força tão grande, tão misteriosa, que esta palavra tem um poder como se ela fosse escrita há poucos dias.
como se algo estivesse aflorando em nosso tempo. Paulo, então, ele fala de um ministério onde a tônica da sua pregação é a reconciliação genuína com Deus. Não aquilo que é superficial, não algo que está além ou aquém do homem, que parece que está tão distante que nós não conseguimos tocar, não conseguimos receber, não conseguimos ver, não conseguimos entender. A reconciliação com Deus é algo palpável, é algo esplêndido, é algo que nos enche a alma, que nos transforma de tal forma que nós podemos sim experimentar no corpo, na alma e no espírito uma transformação que nos faz novas criaturas. E isso é impressionante, meus irmãos. Paulo então falava desta reconciliação genuína com Deus, não por causa de ritos ou de costumes defendidos por religiosos ou pela religião, nem da sua época e muito menos agora. Nenhuma religião, nenhum rito religioso, nenhum costume religioso tem o poder para transformar a vida de uma pessoa, mas o poder de Deus, a graça do nosso Deus. Então Paulo ele manifestava aos seus ouvintes sobre o conhecer de Deus, o conhecimento de Deus que ele, a partir do momento que ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele vai recebendo, ao ponto de viver e estar vivendo de tal maneira intensa com Deus, em que ele já não tem mais, talvez, palavras para mostrar e revelar aos outros o que ele estava vivendo. Então ele escreve as suas mensagens e todas as vezes que ele pregava, o Espírito o inspirava a ministrar aquilo que Deus tinha sempre colocava no seu coração, que Deus sempre tinha a sua vida, ao seu coração. Então ele revela aos seus ouvintes que o homem ele necessita de ser amado por Deus e também necessita amar a Deus. E conhecer ao Deus em que ele pode amar e receber amor. Veja, meus irmãos, que o centro desse texto, dessa mensagem de hoje, encontra-se no versículo 14, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Você já se sentiu constrangido por uma situação onde você percebe assim, mas eu não mereço nada disso. O que eu fiz para merecer isso? Talvez alguma situação onde você recebe uma benécia na sua vida, um favor, ou algo grandioso, e você chega assim extremamente constrangido naquela situação, mas diz, eu não mereço nada disso. Como pode ser alguma coisa como essa? Pois bem, meus irmãos, Paulo tinha este sentimento, Paulo tinha esta sensação, esse mover na sua alma, na sua vida, de alguém que recebeu algo de Deus, que recebeu algo do Senhor Jesus, sem nenhum merecimento, sem ter nenhuma situação em que ele pudesse dizer, Senhor, eu estou aqui, eu mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Ele sentiu e viveu toda a sua vida depois do seu encontro com Cristo, dizendo que este amor que o constrangeu, este amor o envolveu de uma maneira poderosa, e ele viveu este amor tão poderoso. E meus queridos irmãos, eu gostaria de colocar aqui para vocês 3 coisas importantes neste texto, que nós podemos então retirar deste texto de Paulo para nós meditarmos esta noite. Para nós podermos então refletirmos sobre o agir de Deus neste amor que ele tem por nós. Neste mesmo amor que tirou Paulo daquela situação de ser um perseguidor da igreja, de ser um homem cruel com a igreja de Cristo, para transformá-lo num homem que ama a igreja, num homem que deu a sua vida pela igreja de Cristo, num homem que deu a sua vida pelo ministério de Cristo, que deu a sua vida por Cristo, que entregou-se de corpo, de alma, de espírito a tudo aquilo que Deus propôs a ele.
Um homem que conheceu verdadeiramente ao Deus com quem ele andava. E eu penso, meus irmãos, meus queridos que estão nos assistindo agora, eu penso que nós também podemos experimentar tal maravilha em nossa vida. Quando nós então olhamos para a palavra do Senhor e meditamos nela, e meditando nela nós podemos compreender este grande amor, este grande agir do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Por quê, meus irmãos? Porque este amor de Deus, ele nos constrange, ele nos traz a consciência de pecado que nós temos e somos para aquilo que Deus nos oferece, que é a sua graça, a sua misericórdia, a sua bênção, o seu poder. Enfim, meus queridos, aquilo que Deus tem de melhor para colocar em nós, e não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que cremos, pela manifestação daquilo que cremos. Então vamos meditar um pouco sobre aquilo que o amor de Deus traz de consequência para nós. Então este agir de Deus em nossas vidas traz como consequência algumas coisas importantíssimas. No versículo 14 e 15 diz que todos morremos. Morremos. Você já morreu? Você já morreu? É lógico que você vai dizer, não, pastor, eu estou vivo aqui. Eu também, eu estou vivinho da Silva aqui. Mas a palavra do Senhor não está dizendo desta morte, morrer fisicamente. Paulo está dizendo o seguinte, morremos para nós mesmos. O versículo 14 e 15, ele diz assim, o versículo 14 no finalzinho, se um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, meus irmãos, esta morte que Paulo está falando neste texto, neste versículo, é esta morte que nós dizemos, eu morri para o pecado. Eu morri para este mundo pecaminoso, para este sistema de pecado, para este mundo em que o pecado é algo normal, onde o pecado se alastra como se fosse uma erva daninha. Nós morremos para as coisas ruins, as carnalidades deste mundo. Nós morremos para os atos, as atitudes, as ações, as reações deste mundo que não conhece a Deus. Morremos então para o nosso egoísmo. Morremos para as nossas vaidades. Morremos para os nossos pecados. Morremos para o mundo para vivermos para Ele. Morremos então, aqui espiritualmente falando, para este mundo, para então revivermos e vivermos para o Senhor Jesus. É o que ele diz então, meus irmãos, em Efésios 4, 24, né? Porque a sua prática de vida agora já é outra. Uma prática de vida transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Paulo também falando aos Efésios, diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que transformação Deus faz na vida de um homem que se entrega ao Senhor Jesus, que crê e que se entrega a Ele definitivamente. E ele é transformado, então, por esta graça bendita que Deus nos ofereceu desde a cruz do Calvário. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu volto a perguntar para você, você já morreu para este mundo? Você já morreu para as suas vaidades, para os seus pecados? Você já morreu para as coisas deste mundo? Em primeiro lugar, isso, todos morremos. Quando nós conhecemos este Deus e quando nós permitimos, então, o agir de Deus em nossa vida, todos nós morremos. Morremos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós passamos a conhecê-lo verdadeiramente. Não como aquele homem bonzinho que veio a este mundo, mostrou que era um homem decente, um homem justo, um homem correto, uma pessoa sem pecado,
Uma pessoa que veio demonstrar amor, que veio demonstrar carinho, que veio fazer isso, fazer aquilo. Então, alguém para ser admirado. Não, não é somente isso. Todas essas coisas são verdadeiramente aquilo que nós devemos ter por Jesus Cristo. Mas então nós devemos conhecê-lo verdadeiramente como Filho de Deus, como Senhor da nossa vida e como Salvador pessoal das nossas almas. O capítulo 3 de Tito, carta de Paulo a Tito, do versículo 4 a 7, diz o seguinte: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja que coisa poderosa este texto nos dá e esta palavra nos dá. Nós então passamos a conhecer a Deus, não de forma superficial, não de uma forma rasa, mas nós passamos a conhecê-lo profundamente quem Ele é. Ele passa não somente a ser um bom homem, mas Ele passa a ser o nosso Senhor e o nosso Salvador pessoal. É aquele que anda conosco, é aquele que nos chama pelo nosso nome, é aquele da qual Davi, o rei Davi, dizia: Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, sabe de todos os meus pensamentos. É aquele Espírito de Deus que diz a palavra que Ele perscruta todos nossos pensamentos. E a sua palavra tem poder para dividir as intenções do coração. Sabe, meu querido amigo, irmão, irmã, nós podemos então observar que esta palavra de Deus para nós, ela é muito mais poderosa do que nós podemos imaginar ou pensar. O mundo aí fora não pode, não tem poder para nos dar esta paz que nós temos em Deus, em Cristo Jesus. O mundo aí fora e as religiões, todas as seitas e religiões, pode englobar todas elas, inclusive a igreja evangélica, não tem o poder de dar para nós aquilo que Deus dá em Cristo Jesus pela ação do seu Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso é divino, isso é sobrenatural, isso é eterno. É eterno, é eterno. Meus queridos irmãos, em terceiro lugar, nós então agora, por esta ação de Deus, por este agir de Deus, por este amor que Deus revelou para nós em Cristo Jesus, nós somos agora novas criaturas. Novas criaturas em Cristo. Nós não somos novas criaturas porque nós decidimos nos virar uma nova criatura. A única decisão que tomamos foi de: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não tenho forças para fazer nada. Eu não tenho capacitação, não tenho capacidade para fazer nada por mim mesmo. É este o reconhecimento que Ele espera de nós. Senhor, eu não tenho condições de me chegar a Ti. A palavra de Deus diz lá em Isaías que as nossas próprias obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Elas não servem para nada. Um trapo imundo, meu querido amigo, irmã, não serve nem para limpar um chão. Um trapo imundo só serve para ser jogado fora. E a palavra de Deus diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós não temos condição de absolutamente nada diante de Deus, diante da grandeza de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando estamos em Cristo, nós somos novas criaturas.
E a Bíblia vai adiante e diz que nós somos novas criaturas e as coisas velhas, as coisas antigas, elas já passaram. Deus não passa uma borracha nos nossos pecados. Deus não passa uma borracha em cima do mal escrito que nós fizemos até então na nossa vida. Sabe o que isso significa? Se você, por exemplo, está escrevendo num caderno, né, com lápis ou caneta, e você erra várias palavras, você tem uma borrachinha ali que você consegue apagar e escrever de novo. Mas a marca daquilo que você já tinha escrito, ela fica. Por mais que você apague e apague bem com a borracha, vai ficar uma marquinha. Mesmo que você escreva de novo em cima e dê para ler tudo direitinho, vai ficar uma marca. Mas Deus não passa borracha nos nossos erros e pecados. A Bíblia diz que Ele os lança no mar do esquecimento e deles o Senhor não se lembra nunca mais. Por quê, gente? Porque o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós somos novas criaturas. Aquilo que nos afligia, aquilo que nos derrotava, aquilo que nos oprimia, aquilo que nos escravizava, foi levado então para a cruz do Senhor Jesus. E ali na cruz, Jesus pagou todo o preço do nosso pecado. Tudo aquilo que nós merecíamos pelo fato de sermos pecadores, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário, pagando e anulando toda condenação. Meus irmãos, eu quero encerrar então com esta mensagem, com esta palavra de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Meus irmãos, este amor de Deus em Jesus Cristo, Ele nos transforma em novas criaturas. Tira de nós toda a condição de miserabilidade como pecadores e nos faz remidos do Senhor e nos transforma em ministros da reconciliação, ministros de uma nova aliança em Cristo Jesus. E Ele entrega para nós o ministério da reconciliação em Cristo Jesus. O amor de Deus é infinito. A sua ação pode nos levar para coisas inimagináveis, coisas sobrenaturais que Deus pode fazer através de nós. Ele nos consola todos os dias, Ele nos anima todos os dias, Ele nos encoraja todos os dias. E o amor de Deus, Ele nos projeta para uma eternidade com Ele mesmo, para vivermos então as suas virtudes, das suas benécias, daquilo que Deus preparou para nós, do melhor de Deus para a nossa vida. Vamos então orarmos agora. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse depois dessa mensagem que você acabou de ouvir. Esta é uma mensagem simples e eu gostaria que você meditasse nela durante essa semana, que você pegasse esses textos que eu citei e você pudesse meditar nesta mensagem, nesta palavra, nesta semana que vai se iniciar. Que Deus possa muito abençoar seu coração e a tua vida seja tomada pelo poder de Deus. Senhor Deus, eu quero, Pai, em nome de Jesus, depois de ministrar esta palavra do Senhor, eu quero pedir por este teu servo, tua serva, para que, ó Deus, a mensagem da tua palavra entre na sua vida e transforme todas as coisas em sua vida. Eu te peço isso, ó Deus, para que esta pessoa que está nos assistindo agora seja transformada por Deus, seja mudada pelo Senhor, seja tocada pelo teu Espírito, seja então feita nova criatura, Senhor Deus, se ainda não tomou essa decisão, para que em nome de Jesus ela experimente
este conhecimento poderoso do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, irmão, nós vamos então agora ouvir um louvor, uma música, e depois nós voltamos para então encerrarmos este culto em nome do Senhor Jesus. Fique então com este louvor e nós já voltamos. Deus te abençoe. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Eu declaro nessa hora que o amor de Deus é maior que tudo em minha vida. Sim, Senhor, o teu amor supera todas as coisas. Meus problemas, meus pecados, minhas enfermidades, minhas limitações humanas. Teu amor supera todas as coisas. E nada pode te vencer, Senhor, porque venceste até a morte. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Eu não tenho medo, Senhor, porque estás comigo. E estando comigo eu posso vencer toda situação. Eu estou enfrentando situações difíceis, mas se eu tenho o Senhor comigo, eu sou mais que vencedora. Sim, eu declaro que nem o mal, nada e ninguém podem me separar do teu amor. Revista-me agora, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. E eu serei livre para te amar, para te servir, para te adorar, Senhor. Nem meus problemas, nem meus pecados podem me separar do teu amor, porque teu amor é grande, é poderoso. E eu creio em ti, Senhor. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo
Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Muito bem, meu querido irmão, minha irmã, estamos de volta e vamos então encerrar este culto para que possamos então iniciar nossa semana com a bênção de Deus, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção, Senhor, sobre toda a tua igreja e que em nome de Jesus nós possamos ter uma semana abençoada, poderosa, cheia da tua graça. E possamos, Senhor Deus, nos envolver, ó Pai, em ministrar a palavra do Senhor, porque somos ministros do Teu Evangelho. Somos aqueles que foram chamados para sermos os agentes da reconciliação com Deus. Nós te pedimos esta bênção, Senhor, sobre todo o povo de Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa de Jesus, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para o nosso culto no lar, ramo novo em sua casa. Deus abençoe. Eu amo você em Cristo Jesus. Em família estamos.